Shalom a todos. Mishnah 17, porque Avot, capítulo 5, 17. Esse é o número 17 do livro de capa vermelha, do Bonim, do livro azul Maimônides. É 14 ou 15, né? Alguém pode confirmar aí? Hoje é o que vai falar sobre 4 tipos de comportamento entre os que frequentam o Beit Hamidrash, a casa de estudo. Que número? É o 14, então, capítulo 5, verso 14. E para quem tem o Ética do Sinai, do Irving Bonim, é Mishnah 17, capítulo 5 estamos. E diz assim: há 4 tipos de comportamento entre os que frequentam o Beit Hamidrash, a casa de estudos. Portanto, Beit Hamidrash é a casa de estudos. O que frequenta, mas não pratica. Esse é o primeiro. Frequenta, mas não pratica. Obtém a recompensa por comparecer. O que pratica, mas não frequenta, obtém a recompensa pela ação de ter ido, saído de casa para ir até o lugar. Aquele que frequenta e pratica, esse é o piedoso, um Hassid. E aquele que não frequenta nem pratica, é o perverso. Olha que interessante, portanto. Então vamos relembrar 4 tipos de comportamento entre os que frequentam o Beit Hamidrash, a casa de estudos. O que frequenta, mas não pratica. Ou seja, eu e você, se viemos até aqui, frequentamos, mas se a gente não praticar aquilo que nós estudamos aqui, nós vamos receber uma recompensa do Eterno? Vamos. Como diz o mineiro, por conta de quê? Porque a gente compareceu. Nós saímos de casa, saímos da nossa zona de conforto, deixamos o cansaço de lado, nós viemos até aqui. Então, baseado nessa vinda, nesse esforço, o Eterno recompensa, ele traz uma recompensa. Então esse é o primeiro, o que frequenta, mas não pratica, tá? Obtém recompensa porque ele veio, porque ele vem. Agora o segundo tipo é aquele que vem, aliás, é aquele que pratica, mas não frequenta. É o contrário. O primeiro vem, mas não pratica. O segundo não vem, ele não aparece aqui, mas ele pratica. Aí você fica pensando assim, poxa, a pessoa nunca aparece aqui, mas ela está lá festejando com o Eterno, está lá fazendo as suas orações, está lá praticando aquilo que temos aprendido como judaísmo. Faz a oração, dá a bênção dos alimentos, ao levantar de manhã diz o Modéani, que mais? Faz o Netilat Yadayim, recita o Shema antes de deitar, de manhã até 10 horas da manhã, recita o Shema. Na hora do lanche faz a brachá dos alimentos e estuda a Torá, lê a Torá, ou seja, ele pratica, mas não conta com ele para vir na casa de estudo, praticar o culto, ele não vem, tá? O terceiro caso é qual? É aquele que vem e que pratica. Então esse é o piedoso, é o Hassid. E aquele que não vem e também não pratica, né? Antigamente você ia falar assim, isso aí é o caído, é o afastado, é o... Então aqui ele... Você percebeu que o judeu,
mesmo ele não sendo praticante, você percebeu que ele nunca deixa de ser judeu? Tá? Não tem essa que ele vai para o inferno. Estou falando vai para o inferno. Não existe esse inferno no judaísmo, do ponto de vista que se aprendeu como cristão, tá? Mas eu estou fazendo uma comparação com a linguagem de igreja que nós tínhamos no passado. A pessoa tinha que ser vista no culto sempre. Se ela não fosse, ela era chamada pelos demais de alguém que estava afastado ou que estava em pecado. Não veio porque está em pecado, tá? Mas leva-se em conta que muitos daqueles que estão ali, eles estão só de corpo presente, o coração está longe, né? E tem aquele que você percebe que ele está presente e ele é presente, tá? Esse é o racídio piedoso. Mas talvez o que mais pega aqui é justamente esse primeiro, né? O que frequenta, mas não pratica. Agora, eu acho interessante a gente ler o comentário, porque cada um aqui acho que pode falar alguma coisinha sobre isso, porque no fundo, mesmo dentro de uma simplicidade, todos nós temos um conceito daquilo que devemos fazer ou não, tá? A casa de estudo é um lugar em que a gente vem para aprender as escrituras. Poderíamos perguntar assim: na tua casa, você iria, por exemplo, ler o Pirkei Avot? Provavelmente não. E se você começa a ler, se começa a aparecer algumas palavras mais difíceis, que é aqui em hebraico, algumas coisas em hebraico, aparece uma letra, alguma comparação que ele faz, aí você não entende aquilo, você vai continuar a leitura? Não, vai desanimar, entendeu? Então a questão, aí uma coisa vai chamando outra, aí aquele texto famoso, um abismo chama outro abismo. E aí, na hora que você perceber, você não está fazendo mais nada, tá? Mas eu estava dizendo, antes da gente começar falando sobre isso, que se vocês perceberam, que aqui fala o perverso. O perverso que está dizendo é aquele que não vai e que também não pratica. Eu fiz a comparação com a igreja evangélica, porque é ali que as pessoas batem demais naquele que aparece de vez em quando. E ele é visto como aquele que está afastado, que está em pecado, que ele não quer nada com nada e vai por aí afora. E para essa pessoa sempre se pensa assim: será se o arrebatamento da igreja for hoje, você vai subir? Aquela história, tá? Ou seja, é uma ameaça de inferno para uma pessoa dessa, entendeu? Não deixa de ser bullying. Falei certo? Bullying, tá? Agora, o que chama atenção é, você percebe que para o povo judeu não tem essa questão de bullying nesse sentido? Se ele não vai, não frequenta, não pratica, os demais judeus, como pela lei que o Eterno colocou, tem que se sentir responsabilizado em procurar ensinar o seu irmão, para despertar nele uma vontade de estudar as Escrituras. E ninguém procura este irmão, porque Deus deixou bem claro, um é responsável pelo outro. E o Eterno, como nós falamos semana passada, ele vê o todo em primeiro lugar, ele não vê o individual. Então o povo, por isso que é dito assim: não há pecado no meio do meu povo. Se não há pecado no meio do meu povo, então este povo tem a salvação do Eterno. Mas individualmente não está se dizendo que há o perverso, que é aquele que não vai à casa de estudo e ele também não pratica. Numa linguagem que a gente vem de tempos passados, a gente vem com uma cabeça montada de que uma pessoa dessa merece o inferno. E é difícil você tirar isso de dentro de você. Só que pelo fato de você ter essa liberdade, você não pode fazer uso dessa liberdade para você se tornar este perverso. Porque o perverso aqui, ele também será punido. Agora, como é que essa punição vai ser inferno para ele? Ora,
é dito pelos sábios que quando uma pessoa morre, no caso um judeu, né, específico aqui, a primeira coisa que será perguntado a ele do outro lado é, o que é? Vocês lembram? Você separou o tempo para estudar Torá? Se a resposta dele for, vai ser o quê? Ele vai falar, olha, eu fui um perverso, eu não ia e não praticava. Então o castigo dele, ele começa a receber ali. Tá? Antes de ser julgado o que ele fez aqui nessa terra. Então, antes de ser julgado, ele vai ser punido primeiro, porque ele não separou o tempo para buscar a Deus através de sua Torá. Agora, sabendo disso, que há essa punição no Olam Rabá, no mundo por vir, portanto, ninguém fica vendo este homem, esta mulher, como o perverso, jogando na cara que é perverso, criando bullying, desmerecendo, colocando em vergonha. Por quê? Porque a lei do Eterno também diz que você não pode colocar em vergonha publicamente o teu irmão. Então, ao mesmo tempo que chama de perverso, mas se fica falando em voz alta, falando para todos, esse aqui é o perverso, você está expondo. Tá? Tem uma das parashot, quando vai tratar disso, trata do assunto. Você não pode deixar o teu irmão avermelhado, rosado. Sabe quando você fica com vergonha, o sangue sobe e a gente fica vermelho aqui? Né? Corado. Então, a pessoa ela é chamada a atenção quanto a isso. Agora vamos ver como que o autor aqui explica a Mishnah, e depois quem quiser falar alguma coisa, a gente abre o espaço. Então vamos lá. Diz assim, como na Mishnah anterior, nos deparamos com uma dificuldade técnica, 2 dos 4 tipos descritos nunca vão à casa de estudo. Então, por que todos são descritos como os que frequentam o Beit Hamidrash? Olha que interessante, é isso mesmo. Dos 4 é falado que frequentam, só que 2, ou seja, 50% não aparecem, que foi o primeiro e o último. É o primeiro e o último. Então veja só, talvez nossa Mishnah deva ser entendida do seguinte modo: existem 4 categorias com relação à questão da frequência à casa de estudo. Isso deve eliminar o problema, tá? Então a questão é a frequência à casa de estudo. É bastante evidente que originalmente um grupo constrói um Beit Hamidrash com um determinado propósito. Precisa de um lugar para estudar sistematicamente, livre de perturbações, com concentração apropriada, a fim de adquirir conhecimentos cada vez maiores de Torá. Quando seus membros quiserem estudar, irão para lá. Quando entram, é porque desejam continuar seu aprendizado. Analogamente, podemos supor que as pessoas constroem uma sinagoga para ter uma casa de orações onde possam rezar juntas. Quando entram, é porque querem tomar parte de um culto em comunhão com o divino. Mas qualquer que tenha sido a verdadeira causa em tempos mais remotos, isto não era invariavelmente verdadeiro na época da Mishnah. As pessoas podiam comparecer a um lugar determinado cujo objetivo fosse religioso e prestar pouca atenção ao mesmo. Por outro lado, as pessoas podiam ficar em casa e buscar lá seu objetivo religioso. Essa frase aqui, muitas pessoas gostam de falar isso. Eu busco a Deus de casa, e Deus lá na minha casa vai me ouvir, e eu tenho comunhão com Deus lá de casa. Agora vamos ver o que vai se falar a respeito disso. O que frequenta, mas não pratica, obtém a recompensa por comparecer. Diz assim o comentário: algumas pessoas frequentam a sinagoga, mas rezam pouco,
ou vão à casa de estudo e nada aprendem. Na sinagoga, uma pessoa assim pode passar todo o seu tempo de maneira que lhes parece agradável, comentando acontecimentos e falando sobre negócios com outros de seu tipo. Na casa de estudo, ele pode simplesmente cair do sono. Por extensão, um estudante pode passar um semestre numa escola cujo objetivo é o estudo da Torá e não realizar nem aprender nada. O objetivo é o estudo da Torá e não realizar nem aprender nada. O motivo poderia ser um mau professor, mas más companhias ou outras causas de distração. Às vezes, uma pessoa conscienciosa não pode fazer nada a respeito. A casa de estudo fica muito longe. O Talmud conta a respeito de um certo Rabi Idi, que costumava deixar sua casa logo depois de Pessah e viajar por 3 meses até chegar à academia em que os maiores sábios vivos estudavam e ensinavam. Lá, ele passava um dia numa hospedaria, descansando, e um dia na própria academia. No 3º dia, ele iniciava sua viagem de volta para casa, de modo a chegar a tempo para Sukkot, pois durante uma festa, um homem devia estar em casa para trazer alegria para sua família. Amanhã, nós já estamos em Sukkot, tá? Só para lembrar. Deste modo, ele conseguia passar um dia estudando Torá. Como resultado disto, alguns alunos imaturos o chamavam depreciativamente de aluno de um dia só. Ora, você acha que não iria acontecer isso nos nossos dias? Com certeza. Irritado com o insulto, o homem citou as Sagradas Escrituras: sou como um objeto de mofa para seu companheiro, um homem que chamou a Deus e ele lhe respondeu: um homem piedoso e benigno é um objeto de mofa. Rabi Yohanan disse a ele: eu te imploro, não tragas um castigo sobre os estudiosos de Torá. E com isto, o sábio entrou na academia, foi até a tribuna e disse: a Escritura diz, eles me procuram dia após dia e se deleitam em conhecer meus caminhos. Mas acaso eles, o povo judeu, o procuram somente durante o dia e não à noite? Este versículo nos ensina que se alguém se compromete a estudar Torá para o seu próprio bem, ainda que não seja mais do que uma vez por ano, a Escritura lhe concede o mesmo mérito que se tivesse devotado o ano inteiro a ela. Olha que interessante. Acho que a nossa cabeça não consegue compreender essas coisas. Uma pessoa se aplica a estudar Torá um dia e vale para o ano todo. Entendeu? Como que... Mas vamos perceber que 3 meses só viajando? 3 meses viajando para chegar, para ficar um dia. Tá? Claro que para os tempos atuais levar isso ao pé da letra tem todo um contexto de uma situação e do coração de uma pessoa. Seguindo, diz assim: não é deste tipo de pessoa que nossa Mishnah trata. Nosso texto refere-se a alguém que tem tempo para o Beit Midrash, mas quando está lá, não age como estudante. Como explica Arash, ele não estuda nem aprende nada. No máximo, pode escutar os outros, captando uma frase ou observação aqui e ali, ou divertindo-se. Segundo as explicações de outros sábios, tal pessoa frequenta o Beit Midrash e estuda, mas depois não faz qualquer esforço para pôr em prática o que aprendeu. Analogamente, há aquele que apoia a criação ou ajuda a sustentar as escolas de Torá, mas ele mesmo não estuda.
ou entende que as ideias e ensinamentos dessas escolas não precisam moldar sua vida particular. Algum outro pode escutar a prédica do rabino e acredita que se dirige a outras pessoas, não a ele. Ele irá aprender a lição no estudo da Torá, mas não a usará para se aperfeiçoar. Ou seja, nós conhecemos muito bem esse tipo de pessoa aqui. Quando é muito famoso também, a gente vem dessa escola aí, né, lá do passado, quando pegava um tipo de estudo, um tipo de ensino, aí ao invés da pessoa trazer aquilo para a vida dela, qual é a frase que ela fala? Fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir isso, e ele não veio. Ou seja, sempre aquela palavra é para aquele que faltou, nunca é para nós que estamos aqui. E o contexto que a gente tem que entender é, se nós estamos aqui e a palavra foi nesse teor, então não é para aquele que não veio, é para nós que estamos aqui. Porque acontece uma coisa muito séria. Se a gente indagar que é para aquele que não veio, nós estaremos num processo de julgamento. E você já entendeu que nós não devemos julgar. Aí, quando a pessoa julga assim, ou seja, ela está presente, mas aquilo não vai atingir nada nela, porque ela não vai pegar aquilo para ela, ela vai sempre pensar, é para o outro. Ou seja, a pessoa acha que ela já está suficiente. Tais pessoas merecem de fato recompensa por frequentar. Elas estão fazendo um esforço, dando um primeiro passo e merecem crédito pelo que fazem. Rabi Bahia observa que depois que Moisés disse aos israelitas no Egito a respeito do cordeiro pascal, que eles deveriam abater, assar e comer, a escritura registra: e foram e fizeram os filhos de Israel como encomendou o Eterno. E o Midrash comenta: isto indica que eles receberam recompensa por ir e recompensa por fazer. Disto se deduz que o ponto de vista de nossa Mishnah deriva da nossa Torá escrita. A recompensa é dada separadamente, por ir, mesmo se a viagem pouco realiza. Ou seja, o que você aprende daí? É sempre importante você vir. Só o fato de vir, Deus vai considerar, você ganha recompensa. Mas você tem que pensar assim, já que aqui estou, eu devo aproveitar, porque eu já vim. Se eu já vim, para que eu vou dormir? Para que eu vou ficar encostado? Para que eu vou cochilar? Para que eu vou conversar com outras pessoas? Eu vou procurar aprender, aproveitar o momento, porque eu estou aqui e vivo este momento lindo. Não teve alguém que disse isso? Um sábio? É? Acho que não, né? Quem disse isso foi Roberto Carlos, e ele não é o sábio da Torá. Mas, parafraseando essa frase, eu vivo este momento lindo. E a recompensa tem uma certa justificativa. Ao comparecer ao Beit Midrash, a sinagoga, a leitura da Torá, as pessoas ajudam a sustentar uma instituição comunitária fundamental para manter vivo o autêntico judaísmo. Se alguns não usufruem plenamente dos benefícios, outros o farão. Aqui é aquela lei que nós conhecemos, né? Você está tendo oportunidade e está deixando passar o teu momento. Na hora que chega alguém aqui com sede e começa a frequentar, em pouco tempo você começa a perceber essa pessoa crescendo, dando fruto, e daqui a pouco está até sentado dando uma aula para nós. Aí você fica com ciúme dele e fala: poxa, essa pessoa chegou, tem 5, 6 meses e já está aí dando até aula, e eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me convida para nada. Por que será, hein? Porque você tem perdido tempo. Porque você vem e na verdade
Só o teu corpo veio, não aproveitou o momento. Seguindo aqui. E ao estar por algum tempo na casa de estudo ou na sinagoga, embora não se comporte naquele momento ou mais tarde como seria de esperar, aquela pessoa acaba se acostumando ao seu espírito e finalidade. Na casa de estudo, o ser humano ouve as palavras do Criador. Na sinagoga, o ser humano dirige suas palavras ao seu Criador. Enquanto está sentado em qualquer um destes lugares, não importa o que sua mente consciente faça para evitar compartilhar de sua atividade fundamental, seu inconsciente tem uma oportunidade de absorver, de harmonizar-se com as melodias antigas, as palavras e as percepções de santidade que permeiam estes centros consagrados de fé. Deu para entender o que significa esse pedaço? A pessoa está aqui e por mais que a mente começa a fugir, pensar, o inconsciente dela está ali presente e pode captar a mensagem que está sendo tratada, entendeu? Você já percebeu e já passou quando você está assim perto, você nem conhece a pessoa, de repente ela passa perto de você cantando uma música, né? Como eu falei aqui agora há pouco sobre o Roberto Carlos, eu vivo este momento. Como que é a primeira frase? Isso, quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, tá? Aí você ouviu essa frase, daqui a pouco você vai tomar uma água, daqui a pouco você começa a cantar melodia. O que é isso? Você foi envolvido porque eu falei, entendeu? O teu inconsciente captou e está. Então algo parecido é assim. Por isso que é importante, venha, não deixe de vir. O que pratica, mas não frequenta, obtém a recompensa pela ação. Agora aqui é o contrário, nós vimos o primeiro, aquele que vem e não pratica. Agora nós estamos falando daquele que pratica, mas ele não vem. Ou seja, aquele que fica em casa e ele pratica, tá? E aí ele se gaba dizendo assim: eu estou em casa, mas eu faço muito mais do que fulano de tal, que está lá todo dia, todo ensino, aqui no nosso caso, terça, sexta e sábado. Eu não vou, mas eu faço mais do que fulano de tal, que está lá terça, sexta e sábado. Ou você acha que as pessoas não pensam isso? Com certeza pensam. Vamos ver o que fala nesse sentido? Esse tipo de pessoa não vai à sinagoga, mas reza em casa. Não vai ao Beit Midrash, mas estuda por conta própria. Com certeza tais pessoas merecem ser louvadas. Não obstante, a Mishnah está longe de estar satisfeita com sua política. Primeiro, mesmo se alguém for autossuficiente e não necessitar destes centros irradiadores de vida judaica, é questionável se estes centros podem prescindir dele. Mas ainda, pode a oração de alguém em sua casa ser tão eficaz quanto na sinagoga? Aqui é uma pergunta. A oração que faz em casa, ela tem a mesma validade que a oração feita na sinagoga? Agora uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Mesmo com a cabeça de judaísmo atual, mesmo ainda com um pouco de resquício do pensamento cristão do passado, o que você acha? A tua oração em casa, ela tem o mesmo peso e vale igual à oração que é feita aqui? O que vocês acham? Acha o quê? Depende da kavaná, intenção. Só que também, se você pegar uma parte de qualquer site que você entra, eles sempre vão recomendar você fazer um mínimo. Então, nesse sentido, eu acho que daí é mais poder. Né? Provavelmente ter essas ideias. Então, mas aí a questão é a mesma. O que é isso que ele falou?
Para um judeu orar assim, tem que ter um grupo de pelo menos 10 pessoas. E para você abrir uma sinagoga, você tem que ter pelo menos 10 pessoas. Tá? Ele está orando, entendeu? Ele está orando e você acabou de dizer que os sábios informam que é melhor você estar num grupo. Então ele já deu a dica, tá? Eu disse no Shabat, em relação a Yom Kippur foi sábado último, né? Que Deus, ele dá prioridade ao individual ou ao coletivo? Ao coletivo. Então a pessoa que está em casa, ela está sozinha ou está no coletivo? Ela está sozinha. Então a oração dela, comparado com a oração daqui do grupo, Deus vai ouvir primeiro do grupo, depois aquele que está sozinho. Tá? Onde você aprende esse ensino? Daquela discussão do Rabi Elazar com os demais sábios. Ele estava certo? Estava. Mas Deus olhou para o indivíduo ou para o grupo? Olhou para o coletivo. Tá? Isso aí é bom guardar. A oração de um homem, continuando aqui, é ouvida realmente? Dizem os sábios, somente na casa de orações. Aí você vai falar assim, então não vou orar em casa mais. Não seja ignorante. Você tem que entender o teor da matéria. Porque está se falando de ordem. Tá? Tem uma palavrinha que chama seder, que é ordem das coisas. As coisas de Deus, tudo tem uma ordem, não é nada bagunçado. Portanto, dentro desta ordem, ele está priorizando o local de reunião para se aprender e buscar as coisas. Tá? Este é o sentido. Quando um conjunto musical, olha que interessante. Quando um conjunto musical vai gravar, os especialistas selecionam cuidadosamente o local. Não é assim? As dimensões do estúdio de gravações, a altura do mesmo, a forma e o material de que são feitas as paredes, tudo contribui para a qualidade do som que será captado pela fita e reproduzido no disco. O som pode ser animado ou não, pode ser frio ou caloroso, ressonante ou tedioso. O som da oração, dizem os sábios, é melhor escutado pelo céu, por assim dizer, ressonante, claro, vibrante e caloroso, quando vem da sinagoga, não de sua casa. E este som da sinagoga, com os seus timbres e harmônicos de fervor, tem que ser de um coro e não de um solista, pois, acrescentam os sábios, quando 10 rezam, a Shekhinah, a presença divina, está com eles. Espera aí que eu me perdi aqui na hora que eu subi a tela. Achei. Quando há pelo menos 10, eles formam uma... Agora não dá para entender o que está escrito aqui. Uma congregação santa a quem junta-se a Shekhinah. E seus pedidos são escutados direta e imediatamente. 10 formam uma Edá, uma congregação, diz o Midrash, com o poder de afastar qualquer calamidade. Se o grupo tem tamanho poder e todos fazem parte dele e devem dar uma mão, fica bastante claro então que qualquer um que tenha uma sinagoga na sua vizinhança e não contribua para rezar em conjunto é um mau vizinho e também atrai o exílio sobre si e seus filhos. Agora aqui parece que já entra um peso. Isso aqui é bênção ou maldição?
Se ele não vai, está tão próximo dele, se ele não vai, o que ele está atraindo para ele e seus filhos? Isso é uma maldição. Aí você pensa assim, poxa, mas lá no começou dizendo que aquele que vai, mesmo que não faça nada, ele pega a recompensa, e aquele que não vai, mas pratica também pega a recompensa, e aqui está falando que aquele que não vai, ele traz maldição para si e para seus filhos. E aí, gente? Repetindo aqui, se o grupo tem tamanho poder, todos fazem parte dele e devem dar uma mão. Fica bastante claro, então, que qualquer um que tenha uma sinagoga na sua vizinhança e não contribua para rezar em conjunto é um mau vizinho e também atrai o exílio sobre si e seus filhos. Aí vem a famosa frase, Nidá, Gneg me dá, ou seja, medida por medida. Se é solidão que ele quer, solidão terá, a ponto de durar por gerações. Agora, não passou um ar pesado? Né? Não passou? Essa parte aqui as pessoas já não vão gostar, né? A pessoa que reza só também não obtém muito benefício. Quem quer que reze em casa é rodeado por uma parede de ferro. Neste caso, ele também é bem sucedido em seu desejo de solidão, pois também fica afastado de seu Criador. Agora aqui nesse sentido cai por terra aquela coisa, eu oro em casa e Deus me ouve, eu não preciso estar lá. A pessoa está diante de uma parede de ferro. Alguém lembra de um texto do Novo Testamento? Embora o judaísmo não é Novo Testamento, mas eu quero lembrar, no passado você aprendeu essas coisas de Novo Testamento. E você não gostava de um texto que estava lá no Novo Testamento. E o texto dizia, alguém lembra? É Pedro que diz. Não lembra nem um pedacinho? Nada, nem assim. Ou seja, trocando em miúdo, ele está falando que a tua oração não sobe. É a famosa frase que vocês viviam dizendo, a minha oração não passa do teto. Não está errado. Entendeu? Um outro texto que também é famoso é quando diz que quando um marido e uma esposa estão brigados, portanto houve uma quebra de comunhão, a oração deles também não é ouvida, porque eles estão quebrados em comunhão. Ok? Seguindo. Para aprender a Torá, o estudo caseiro tampouco é mais recomendável ou louvável. Sabemos que Rabi Elazar ben Arar preferiu viver na encantadora cidade de Emaús, afastado dos demais eruditos de Torá, e com o tempo acabou esquecendo tudo que aprendera. Eu comentei a história deste homem pouco tempo atrás. Ele era um grande mestre de Torá e de repente a esposa dele quis que eles fossem para uma cidade mais agradável, melhor, e ele falava assim, mas lá em Emaús não tem a sinagoga. E ela então disse assim para ele, mas você é o professor, ou seja, você é a Torá. Aonde você for, você vai ter gente indo com você. Naquele dia, até foi na própria Mishnah, umas passadas aí que a gente viu, que quando dizia assim, não é a Torá que vem atrás de você, mas é você que deve ir à Torá. E naquele momento foi usado a história deste homem. Ele acatou a esposa, eles foram para essa cidade de Emaús,
E o que aconteceu? Que estando lá, ele ficou só, não tinha casa de estudo. Não adiantou ele ser o grande professor, não tinha aluno para se estudar. E com o tempo, a sabedoria que ele tinha, ele foi perdendo. Ou seja, a Torá não foi com ele. Tá? Isso aqui é um outro problema, se a gente ligar lá com a primeira parte, que aquele que fica em casa, ele acha, a Torá está aqui comigo. Não, você tem que ir onde a Torá está, e a Torá está na casa de estudo, porque aqui é onde você tira dúvida, onde você aprende palavras que você não conhecia, onde você aprende coisas que sozinho você não iria conseguir aprender. Seguindo, o livro de Esther conta que Mordecai e Esther salvaram o povo judeu dos estratagemas de Hamã. E como Mordecai ocupou o cargo de eminência no império de Ahasverosh, a escritura conclui, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh. Esse aqui é o rei Assuero. Um grande homem para os judeus e amado, literalmente, a maioria de seus irmãos. O Talmud comenta, Rabi Yossi ensinou, ele foi o bem querido pela maioria de seus irmãos, mas não por todos. Isto indica que alguns membros do Sanhedrin, o grande tribunal de Israel, se afastaram dele, pois, como observa Rashi, ele havia abandonado o estudo da Torá e entrado para a vida política. E Rabi Yossi disse ainda, o estudo da Torá ocupa um nível mais alto que o de salvar vidas, pois originariamente, ante Hamã e sua gente, Mordecai ocupava o 5º lugar entre aqueles que regressaram a Jerusalém com Zerubabel, em Esdras, capítulo 2, verso 2. E ao final, 24 anos mais tarde, muito depois da queda de Hamã, em Neemias, capítulo 7, verso 7, ocupou o 6º lugar. Certamente Mordecai foi recompensado por seus atos, ganhou a eterna gratidão de seu povo. Contudo, durante muitos anos, não teve tempo para estudar Torá. Portanto, sua posição perante o céu decaiu. De modo similar, Rabi Elazar interpretou, por que Abraham, nosso patriarca, foi castigado e teve de ver seus descendentes escravizados no Egito por 210 anos? Porque obrigou os estudiosos de Torá a fazer serviço militar. Está escrito, armou seus discípulos, aqueles que ele instruiu, nascidos em sua casa. Precisava deles para lutar e salvar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado. Mas, por mais que esta ação tenha sido meritória, interrompeu temporariamente o estudo sagrado da Torá e a perda permaneceu. Aquele que frequenta e pratica é o piedoso, um Hassid. Agora a gente vai entrar nessa discussão, que é aquele que vem, que pratica e aproveita da melhor maneira possível o ensino. Esse é o piedoso, um Hassid. Vamos ver o que fala sobre ele essa Mishnah. Esta pessoa é o tipo ideal. Pratica ao estudar a Torá e cumprir seus preceitos, e o faz em harmonia com sua comunidade. Não é um ermitão em busca de uma torre de marfim para viver uma vida mais santa que tu. O autor de Ketav Sofer toca em um ponto-chave para seguir na mesma linha de raciocínio do que foi citado anteriormente. O que a Mishnah deveria ter dito é que este homem recebe uma recompensa tanto por ir como por fazer. Contudo, em vez disso, o chama de Hassid. Este nome, diz o autor, traz consigo a conotação de Hesed, bondade.
O homem capaz de agir, de estudar a Torá por si mesmo, é um estudioso avançado e, contudo, vai ao Beit Midrash para ouvir estudiosos e alunos menos preparados que ele e aprender com eles, que, por sua vez, recebem sua influência. O Talmud declara: bem-aventurada a geração na qual os mais velhos escutam os mais jovens, pois somente então estes últimos escutarão os primeiros. Ele é então verdadeiramente um Hassid, construindo com sua bondade uma ponte de comunicação capaz de orientar o saber da próxima geração. A frase frequenta e pratica sugere de alguma maneira o ditado anterior: busca um lugar onde haja Torá. O Hassid deve estar preparado para frequentar longos caminhos a fim de praticar o bom aprendizado da Torá. Agora, por fim, aquele que não frequenta nem pratica, este é o perverso. Vamos ouvir o que se fala dele. Este é o típico judeu só no nome, à margem da sua comunidade. Na linguagem do Talmud, seria um Am Haaretz, um homem da terra, que só conhece o terreno que lavra como camponês rústico, ou a cultura comum massificada de sua terra, mas ignora totalmente as tradições da Torá, que mantém vivo o nosso espírito desde o Sinai. O Am Haaretz pode crer que desfruta da boa vida, do modo como Madison, aqui é o nome em inglês, eu não vou saber falar, define tal termo, mas o Talmud diz que sem a Torá, que alimenta seu espírito, o homem na realidade não vive. Nosso texto também sugere que alguém não frequenta porque não deseja praticar. Algumas pessoas resistirão a todos os esforços feitos para que compareça à sinagoga, visite uma escola de Torá, assista a uma aula de Torá, porque tem medo de serem influenciadas. Elas estão determinadas a não praticar por amor a uma vida isenta de obrigações. Aqui pode fazer uma ponte com aquele verso famoso que vocês ouviam muito no passado: a quem muito é dado, muito é requerido. Então a pessoa tem medo de ser muito cobrada, então ela não vai. Porque se ela for, ela vai aprender. Se ela aprender, ela vai ter que praticar. Se ela aprende e não pratica, vai ser cobrado. Então muitos vai nessa toada. Onde eu parei? Isso. Algumas pessoas resistirão a todos os esforços feitos para que compareça à sinagoga, visite uma escola de Torá, assista uma aula de Torá, porque tem medo de ser influenciadas. Elas estão determinadas a não praticar por amor a uma vida isenta de obrigações. Eles não irão dar a seus filhos uma educação adequada de Torá, para não correrem o risco de as crianças chegarem em casa e tentarem mudá-los. Eles são perversos. Agora aqui acaba afetando os filhos, porque se eles educam os filhos, as crianças, ao ensino de Torá, dali a pouco as crianças vão falar: mas pai, mãe, por que vocês não fazem tal coisa? Então, como eles não querem ser repreendidos, não ensinam. E se eles não ensinam, eles estão pecando, porque é mandamento ensinar. As duas partes do texto são significativas. Trazem à mente o tipo de pessoa que conhece muito pouco sobre o judaísmo e, contudo, o recusa consciente e deliberadamente, como se viesse de um misterioso limite do conhecimento. Rabbi Israel Salanter visitou certa vez a cidade de Königsberg, na Alemanha, não sei se é assim o nome, e se encontrou com um grupo de estudantes universitários. Um deles se ofereceu para dar uma palestra sobre o motivo pelo qual não aceitava o judaísmo. Rabbi Israel observou:
jovem, estou sumamente interessado em ouvir teus motivos, mas primeiro, dê uma breve descrição do que é o judaísmo. Envergonhado, o jovem reconheceu que não sabia muito pouco. Gente, agora aqui dá para abrir um parênteses. Vocês aí, quando a gente deixou a igreja cristã e adotamos o judaísmo, vocês já me contaram, como eu já comentei também, que encontrando com pessoas na rua, elas querem saber, e agora, como fica Jesus na vida de vocês? E agora, como é tal coisa? Aí querem perguntar, o que vocês aprendem lá em tal e tal sentido? Aí quando você fala alguma coisa de judaísmo, a pessoa diz assim, eu conheço o judaísmo. Você pode ver, alguém de igreja evangélica conhece o judaísmo? Nós já estamos no judaísmo 4, 5 anos, se já não deu 6 anos. E estudando, o que a gente sabe? E eles que nunca o estudam, eles querem falar para nós que nós estamos errados. Eles nem sabem o caminho que a gente está andando. E eles falam que nós estamos errados, que estamos no caminho errado. Mas espera aí, é essa situação aqui. O jovem fala, eu vou dar uma palestra para poder mostrar por que eu não concordo com o judaísmo. O sábio pergunta para ele, mas fala primeiro para mim, em modo geral, o que você conhece do judaísmo? Aí ele confidencia, não conheço nada. É isso que o povo evangélico tem feito com a gente. Eles julgam, dizendo que nós decaímos de uma posição, que nós não temos a bênção de Deus, que nós servimos, tem gente que falou que nós servimos a demônios, dizendo que nós não temos mais o Espírito de Deus, e que servimos conhecimentos de homens, e que cita aquele verso, que a letra mata, que só quem dá vida é o Espírito. Quão errado está essa pessoa? O que uma pessoa dessa sabe de judaísmo? Nada. Hã? Que confunde com o islamismo? Entendi. Mas aí faz parte do antissemitismo. É o que tem se divulgado. Por quê? Quando Nero matou a mãe dele, quem levou a culpa? Porque foi incendiado Roma, quem levou a culpa do incêndio? Os judeus. Hitler tinha aquela cabeça dele lá, quem foi o eleito como culpado? Os judeus. Ramã, lá na Pérsia, elegeu também um povo como culpado. Quem foi esse povo? Judeu. De maneira alguma. É verdade. As pessoas ocultaram Deus, transformaram ele no tirano. Não é todo que vai as pessoas no casamento por medo de queimar no inferno. Então, gente, essa questão de Nietzsche é muito interessante porque na igreja evangélica, desde o tempo que eu estava lá, muito se falava de Nietzsche, mas nunca se ensinou Nietzsche. E sempre falava a única frase, como se ele, como filósofo, fosse um filósofo de uma frase só. Era dito a respeito dele, como se fala de Freud, que é judeu, dizendo que o homem criou Deus, e vem Nietzsche e fala que o homem matou Deus.
Então um fala que o homem criou Deus, e o outro vem e fala que o homem matou Deus. Ou seja, o homem criou e matou Deus, tá? Agora, nunca se ensinou nas igrejas evangélicas por onde eu passei, e nem em livros que eu já li, uma matéria que eu aprendi dentro do judaísmo, contando a amizade que Nietzsche tinha, porque ele era da época do pianista Wagner, famoso pianista. E Wagner começou a jogar uma situação na época falando contra o Deus do judeu. E aí o que Nietzsche faz? Sabe o que ele faz? Escreve uma carta, porque ele já era bem amigo de Wagner, e ele diz assim, em linhas gerais, com a minha palavra, tá? Estou cortando relações com você, porque gosto muito de você, mas o meu nome não pode ficar atrelado ao teu nome quando você desfaz do Deus dos judeus, ou seja, do Deus de Israel. Ele disse, quem briga com o Deus de Israel, briga comigo também, porque eu sirvo ao Deus de Israel. Esse homem que fala que serve a Deus, o Deus de Israel, ou seja, ele serve Torá, Benei Noach. Se ele não é judeu, então ele é das nações. E sendo das nações, ele entrou no caminho de Torá e adotou a Torá. Portanto, ele não queria que o nome dele ficasse atrelado como alguém que estivesse maldizendo Israel. E ele cortou ligações. Isso os pastores nunca ensinam. Sabe por que eles nunca ensinam? Porque eles nunca aprenderam. E se tivesse aprendido, eles não iriam entender. Agora, uma coisa bem difícil. Por tantos anos a gente estudando judaísmo, até hoje ainda tem que estudar, então alguém me perguntou o que é o judaísmo. É uma pergunta assim muito difícil de responder. Com certeza. Eu tenho dificuldade ainda. E quando me perguntam falar de algum assunto, eu também fico perdido de falar. Se o quê? Perguntaram recentemente na faculdade, o cara não foi falar de judaísmo. Eu fui na faculdade de Kabbalah. Eu fui na minha o cara não entendeu nada, provavelmente se precisar ele vai acabar encontrando fontes não caixando. Aí vai complicar. Mas é muito falar para judaísmo. E gente, tem Berterot, tem Midrash, tem Kabbalah, tem Talmud. O que não falta é o conteúdo. E quando a pessoa vai falar judaísmo no sentido geral, como uma pessoa, o que é que ele vai falar? É o Cristo lá que dá a vida para você, não tal coisa. O judaísmo é muito mais abrangente. O judaísmo não nega só os 5 livros. E essa é uma coisa que a pessoa faz. Quando a gente fala por lá, eles acham que é só 5 livros. E quando a gente fala em engloba na verdade, eles acham que não há divulgação. É assim mesmo. É difícil explicar no cenário disso. Mas também, você não pode dar uma comida além daquilo que a pessoa pode... pensa assim, quando nós vamos aqui, todos nós, uma hora ou outra, nós vamos num restaurante self-service. Ixi! Fala alguém aí, por favor. Isso, pronto, isso aí, gente. Self é o nosso eu interior. É uma linguagem muito usada na psicologia. Então, voltando. Todo mundo vai a um restaurante. Olha, quando você não encrencou com a palavra, você substitui. Aquele restaurante que tem um monte de comida na tua frente, e você passa com o teu prato e vai escolhendo e pega o que você quiser. Alguém que vai num lugar desse e pensa assim, hoje eu vou me fartar, hoje eu vou comer para valer. Consegue? Não, consegue comer até se fartar. Mas chega uma conclusão que
meia hora estando ali, o pouco daquilo que é o todo que ele viu, o pouco já o deixou farto. E dali para frente, nada mais é absorvido. Tá? Nesse sentido, é a mesma coisa. Quando a gente quer falar sobre o judaísmo, você quer falar de uma experiência tão grande que você tem, tão profundo, e você quer passar aquilo à pessoa, só que você quer dar a comida do restaurante todinho para ela. Ela malemar consegue comer um bom prato. E a gente tem que ter aquela paciência que a gente deve aprender com os bebês. Os bebês vão crescendo, aí como que ele aprende a falar água? Você já viu algum bebê que já fala água direto? Nem isso. Eles começam com outros nomes antes. Nesse crescimento, uns vão falar bu, outros vão falar gá, outros vão falar, eles vão dando vários nomes, até que com o tempo eles começam a juntar, como ela falou, que é o Isaac agora fala, como é que ele fala? Awa. Já está quase. Daqui a pouco ele vai falar água. Tá? Então, isso acontece também. Você está tratando com o bebê. Não adianta você querer dar tudo para ele. Não adianta você falar, é água. Ele não vai entender, ele não vai nem saber pronunciar. Então tenha paciência. Simplesmente, o que eu tenho falado para vocês é, não dê além daquilo que ele pergunta. Isso é a técnica que a gente aprende quando você está falando com criança. Não queira dar além daquilo que a criança perguntou. Se a criança perguntou de onde vem a cegonha, explica apenas de onde vem a cegonha. Mas aí as pessoas, pronto. Aí você fala, e agora? Ele falou cegonha. O que é a cegonha? O adulto também tem dificuldade para entender a cegonha. Eles nem sabem sobre o cegonho que tinha tempos atrás. Entende? Aí complica, tá? Então, gente, responda apenas aquilo que a pessoa perguntou. Não dê além, porque você vai dar um restaurante e a pessoa malemar consegue comer um prato. Vamos terminar? E agora? Essa parte eu já li. Já estou do outro lado, já está quase acabando. Esta é uma das maiores enfermidades de nossa época. Milhares de pessoas desprezaram as leis de Kashrut, abandonando o Shabat, rejeitando o modo de rezar, sem compreender nenhum desses assuntos. De que modo o homem se relaciona com seu Criador? É verdadeiramente válida uma religião tão antiga como a nossa? Essas são perguntas cruciais. Como podemos tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão quando estamos cegos, sem conhecimento, abrangente e intensa reflexão? Se alguém não vai à casa de estudo para aprender sobre sua fé ancestral em primeira mão, experimentá-la, senti-la, presunçosamente insiste em manter afastados de sua vida os caminhos do judaísmo. Faz de sua ignorância a base de uma vida de escuridão e condena sua vida a um deserto espiritual. Além de malvado, é tolo e perigoso ao insistir, com os olhos e ouvidos fechados, em saber para onde vai e como deve fazê-lo. O comentário Mikveh Israel relaciona a nossa Mishnah somente com a sinagoga e como as pessoas se relacionam com ela. O primeiro tipo, o que frequenta, mas não pratica, comparece regularmente à sinagoga, especialmente para um kiddush e eventos sociais, mas se recusa a tornar-se sócio ou pagar contribuições. Ele pode nos irritar, mas estamos contentes de que ele ajude a completar o minyan, o quórum mínimo de 10, especialmente nas manhãs de inverno. Ele frequenta, mas não pratica. Sua participação é limitada.
O segundo tipo, que pratica, mas não frequenta, irá pagar suas contribuições e taxas com eficiência, mas você nunca o verá na sinagoga, nem mesmo no banquete anual ou em um piquenique. Não estamos muito contentes com ele, mas algumas centenas como ele dão estabilidade física e fortaleza à casa de orações. O terceiro tipo, o que pratica e frequenta, dá gosto de observar. Ele paga suas contribuições e participa dos vários aspectos da vida na sinagoga que a tornam um centro comunitário religioso. O quarto tipo, que não frequenta nem pratica, não pertence à sinagoga, nem será visto por lá. São todos os aspectos, sob todos os aspectos, é um peso morto dentro da coletividade judaica. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o nosso povo estava passando pelo seu inimaginável pesadelo sem precedentes, foram feitos muitos apelos nas sinagogas em favor do Vaad Hatzalah, para ajudar e salvar quantas vidas fossem possíveis. Nós vimos isso em vários filmes. Olha o exemplo daquele filme A Menina que Roubava Livros. Alguém assistiu esse filme? Lembram que aquela casa onde ela fica eram judeus escondendo judeus? E tantos outros. Eu me recordo de uma campanha em que um filme mostrava os esforços dramáticos para salvar os judeus dos campos de concentração. Todos choramos e sentimos compaixão, e todos contribuímos generosamente, todos, exceto um homem sentado na primeira fileira. Movido pela curiosidade, me aproximei e perguntei a ele por que não havia colaborado e nem sequer chorado. O homem deu de ombros: não sou membro dessa sinagoga. Será que a Mishnah exagerou? Cerca de 2000 anos atrás, quando considerou este tipo de pessoas como Rachá, um malvado? Em retrospecto, as 3 últimas Mishnayot apresentam uma sequência interessante. Primeiro vimos os diferentes tipos de estudantes, depois as atitudes em relação à caridade, e agora os tipos de pessoas que frequentam a casa de estudo. Essa sequência tem um significado. A pessoa deve ser primeiro um estudante, para adquirir algum conhecimento básico. Então, poderá saber como e onde dar caridade. A partir daí, pode pensar em fundar casas de estudo, que são a base de apoio dos estudiosos e eruditos e da manutenção de um ambiente genuíno de Torá. Hoje nós lemos o comentário do Ibn Bunim inteirinho, porque eu acho que valia a pena, dadas as circunstâncias, para que a gente não fosse levado para outro rumo ou não pegar o caminho que tínhamos no passado, tá? Veja com os olhos judaicos. Para encerrar, eu vou postar lá para vocês no grupo vou chamar documentário, na verdade é uma palestra, está em espanhol. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Aqui ouvir, ninguém aqui é surdo. Eu quis dizer que vocês vão conseguir ouvir. Eu não sei se vocês vão entender o que ele está falando, mas ele fala devagar. É um estudioso, não é um rabino, mas ele explica. Ele é autor de um livro chamado O Outro Jesus, El Outro Jesus. E ele começa dá 1h30 essa palestra. Gente, sensacional. É muito, 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 muito interessante. E lembra aquela nossa palavra aqui, quando eu trouxe os 2 bonequinhos e eu mostrei como um sobrepôs o outro. Ele começa a falar na história que o Jesus, que eu não vou contar não, senão é uma outra aula, mas ele começa a explanação dizendo que Jesus foi um rabino fracassado. E que o Jesus, então esse é um Jesus. O outro Jesus que foi mesclado a este é o Jesus divino, o Jesus Deus. Tá? E como ele prova que Jesus foi fracassado como rabino? Porque ele fazia parte de uma sedição.
porque ele fazia parte do grupo dos fariseus, e ele fazia parte daqueles que estavam, num sentido político, dizendo, contra Roma. Por outro lado, ele era um judeu, que viveu como judeu, que servia dentro do judaísmo. E como foi o tipo de morte dele? Uma morte que foi no madeiro, entendeu? E essa morte no madeiro, ele só teve essa morte porque Roma, o Império Romano, o puniu por estar contra Roma, tá? Então ele não morreu, isso, gente, é história, é uma pessoa que é um historiador, e que mostra que ele morreu não fundando uma igreja, e que ele morreu não querendo trazer salvação às pessoas. Muito interessante. E ele parte que, na verdade, você pode ver aí nessa construção, não apenas 2 Jesus, mas muitos Jesus, como diz no Rio de Janeiro, Jesus, tá? Ou Jesuses, vários Jesus. E muito interessante, vou colocar lá para vocês ouvirem com calma e procurar aprender um pouquinho dessas coisas. Mas o mais legal é que lá no vídeo do YouTube você vai descendo e vai olhar os comentários. Eu adoro ver comentário, né? Aí você vê uns doidos, aquele que nem ouviu direito, né? Que já quer defender a crença dele, ou seja, o cristão. Aí um sujeito vai lá e fala assim: esse sujeito aí não sabe nada, ele só está falando asneira, porque na verdade, aí ele cita versículo, e vai citando isso aquilo, vai citando aquilo. É muito legal, tá? Então podemos encerrar aqui, e daqui a pouquinho, que já às 10 da manhã, a gente estará aqui de novo para falar sobre Sukkot.